E aí, aqui é o Node, imagine só. 65 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, bestas colossais dominavam a Terra, e de todos os predadores que caminhavam sobre a superfície, o T-Rex era o mais temido. Seu tamanho exorbitante e habilidade de caça colocavam medo em todos os outros animais carnívoros de sua época. Porém, seu reinado se limitava à superfície, já que no oceano vivia uma criatura ainda maior e mais ameaçadora, conhecida como Mega-Tubarão. Milhões de anos depois, viajando de forma clandestina pelo Mar das Filipinas, Jonas Taylor, um espião contratado pelo Instituto Oceânico, invade a sala do capitão à procura de documentos que comprovem que aquela tripulação está envolvida com crimes ambientais e acaba sendo pego no flagra. Nesse momento, ele tenta disfarçar dizendo que foi enviado para realizar alguns protocolos de segurança. Mas quando percebe que o tripulante não está caindo nas suas mentiras, Jonas o ataca. Logo em seguida, outros homens aparecem e são facilmente derrubados pelo espião, que os ataca de surpresa, abrindo caminho para que ele possa escapar. No entanto, quando percebe que está sendo seguido, Jonas golpeia os seus adversários e corre em direção à borda do navio. Durante a fuga, ele acaba sendo cercado e precisa se livrar daqueles homens antes de seguir em frente. Após derrubar todos aqueles caras, Jonas sobe na pilha de containers para tentar fugir, mas logo percebe que está cercado e não tem mais para onde ir. Quando é questionado pelo capitão sobre sua verdadeira identidade, o espião afirma que toda a tripulação está presa por realizar descarte legal de material radioativo. Depois de ouvir isso, os homens decidem eliminá-lo para evitar que seu segredo se espalhe, mas Jonas pula no oceano e consegue se livrar deles. Minutos depois, um avião em formato de tubarão aparece e Riggs abre a escotilha para resgatar o seu colega de trabalho. Algumas horas após o resgate, o trio pousa na China, onde Curtis e Yumin trabalham no desenvolvimento de um traje de mergulho altamente tecnológico. Naquela noite, Jonas é convidado para comparecer à festa de comemoração do 10º aniversário do Instituto Oceânico, no qual Yumin ocupa o cargo de diretor. Durante seu discurso, o homem decide apresentar Raik, a única megalodonte criada em cativeiro, aos demais convidados. Segundo ele, sua equipe a encontrou ferida quando era filhote, então decidiram levá-la para o instituto e graças a ela foi possível aprender muita coisa sobre aquela espécie e a fossa onde vivem. Graças às doações dos apoiadores do instituto, a empresa de Yumin conseguiu criar veículos capazes de ultrapassar uma camada térmica de água congelante que separa o mundo dos megalodontes do resto do oceano. Após ultrapassar essa camada, os veículos precisam entrar numa fossa que fica 7.600 metros abaixo do nível do mar, onde um novo ecossistema aguarda ser descoberto. Quando descobre que seu pai será enviado para o Manawan, um centro de pesquisa marinha, Mei-In tenta convencê-la a levá-la, pois a garota quer muito mergulhar na fossa junto com ele. Porém, Jonas afirma que essa será uma missão muito perigosa e afirma que sua filha pode ir para o Manawan apenas para observar o mergulho. Nesse instante, Riggs aparece e revela que Yumin está nadando com um megalodon. Ao ouvir isso, Jonas vai ao encontro do seu cunhado e descobre que ele entrou naquele tanque para fazer uma experiência. O homem está decidido a provar para os seus colegas que humanos e tubarões podem construir vínculo, então usa um sonar para atrair Raik. No entanto, após dar uma volta pelo tanque, o animal nada na direção do seu adestrador em alta velocidade. E quando Yumin está prestes a ser devorado, todos fecham os olhos para não assistir aquela cena. Minutos depois, para surpresa de todos, o empresário entra na sala e revela que usou o modo turbo do seu traje para escapar a tempo. Na manhã seguinte, Yumin e sua equipe chegam ao centro de pesquisa marinha e deixam o laboratório sozinho. Durante a noite, como está sem nenhuma supervisão, Raik consegue abrir um buraco no tanque e escapar pelos dutos que levam até o oceano. Enquanto isso, em Manawan, os cientistas dão início à exploração e enviam 2 veículos para descer 7.600 metros abaixo da superfície com o objetivo de explorar a área, coletar amostras de rochas e catalogar novas espécies. Quando o veículo onde Jonas e Riggs estão ultrapassa os 6.000 metros de profundidade, a equipe percebe que o uso de oxigênio está em 11%, acima do esperado. Logo em seguida, Mei-In sai do seu esconderijo e Yumin descobre o motivo da queima acelerada de oxigênio. Ao descobrir que sua
filha está a bordo, Jonas fica furioso e ordena que Regis retorne à superfície. No entanto, Mein relembra o seu pai de que aquele é o 26º mergulho na fossa e nunca houve nenhum incidente antes, e consegue convencê-la a dar continuidade à missão. De repente, Regis revela que é um megalodonte a poucos metros de distância do submarino e está se movendo rapidamente na direção deles. Nesse instante, Jonas ordena que Regis mergulhe em velocidade total em direção à termoclina, que é a camada de gelo que os megalodontes não são capazes de atravessar. Após atravessar a camada, os veículos se livram do tubarão e usam luzes de baixa frequência para evitar atrair a atenção de outros predadores. Ao verificar o localizador de Raik, Yumin percebe que é ela quem está perseguindo sua equipe e surpreendentemente consegue atravessar a termoclina para alcançá-los. De repente, outro mega-tubarão ainda maior do que Raik se aproxima dos submarinos e os pesquisadores decidem segui-lo para descobrir de onde aqueles monstros estão vindo. Alguns minutos depois, eles descobrem que aqueles peixes gigantes foram até lá para a fase de procriação e encontram uma estação submarina que aparentemente abriga alguns humanos. Ao ver os submarinos se aproximando, Montes fica com receio de que sua atividade legal seja descoberta e libera alguns explosivos na tentativa de eliminar os visitantes. Graças a essas explosões, uma ruptura acontece na termoclina, abrindo um buraco gigantesco na camada de gelo. Enquanto isso, Regis e Curtis tentam levar os submarinos para uma área segura durante o desmoronamento, com o objetivo de evitar que as naves sejam soterradas. Porém, durante a fuga, o submarino onde Yumin está acaba ficando para trás e toda a equipe fica presa debaixo das rochas. Nesse momento, Jonas e seus amigos também estão presos debaixo d'água, mas ainda permanecem vivos. Quando percebe que o rádio parou de funcionar e o reservatório de oxigênio está se esgotando, Jonas chega à conclusão de que eles estão encrencados. Após alguns minutos tentando consertar o rádio, Regis consegue estabelecer contato com a base e Mac fica aliviado ao descobrir que seus amigos ainda estão vivos. O problema é que o submarino de resgate não está funcionando e Jazz acredita que algum membro da equipe tenha sabotado a placa de controle. Sendo assim, Jonas decide usar os trajes de mergulho para caminhar até a estação submarina e terá que fazer o trajeto de 3 km em menos de 2 horas, pois depois disso o oxigênio dos trajes chegará ao fim. Depois que todos os membros da equipe vestem seus respectivos trajes, Jonas abre a saída de emergência e guia sua equipe pela superfície rochosa do fundo do oceano. Durante a caminhada, eles se deparam com Yumin e sua equipe e Mein fica aliviada quando descobre que seu tio ainda está vivo. Assim que os dois grupos se encontram, eles dão continuidade à caminhada e observam todas as espécies ainda não catalogadas que vivem dentro daquela fossa. Como a incidência de luz é algo raro naquele lugar, todas as criaturas que possuem algum brilho chamam a atenção por sua beleza. No entanto, quando se aproxima para contemplar um conjunto de corais, Lance acaba sendo atacado e entra em pânico. Mas Curtis o ajuda a se livrar do animal e ordena que ele não toque em nada. A partir desse momento, o rapaz fica muito mais atento e caminha olhando para todos os lados, mas mesmo assim ele é surpreendido pelo ataque de um polvo gigante. Quando percebe que o seu parceiro foi atacado e vê seu capacete flutuando na água, Jonas ordena que Regis cubra a retaguarda e atire em tudo que se mover. Enquanto atravessa um vale isolado no meio do nada, Jonas e Yumin notam a presença dos megalodontes, que estão estudando o comportamento de suas presas antes de atacar. De repente, a equipe é surpreendida por um cardume de peixes que nada rapidamente em sua direção, e logo atrás deles algumas criaturas menores e mais rápidas começam a se aproximar. Como o grupo está a poucos metros de distância da estação, Jonas ordena que eles corram até lá, mas acabam sendo alcançados e precisam lutar contra aqueles monstros. Ao ver a sua sobrinha sendo capturada, Yumin se desespera e tenta segurá-la. Então ambos são arrastados pelo oceano até que Jonas consegue segurar a criatura e libertar a sua filha. Durante a batalha, um dos predadores tenta abocanhar a cabeça de Curtis e o traje da mulher começa a rachar.
Nessa hora, Yumin acende um sinalizador e afasta os monstros com forte brilho, pois aqueles animais foram adaptados para viver em total escuridão. O problema é que ao fazer isso, o homem atrai a atenção dos megalodontes e Jonas arremessa o sinalizador para longe a fim de ganhar tempo para sua equipe escapar. No entanto, durante a fuga, os sobreviventes são atingidos pelos destroços gerados pelo ataque, mas logo conseguem se recuperar do impacto e continuam correndo até chegar na escotilha. Como seu reservatório de ar está prestes a acabar, Sal sente dificuldade para se locomover, então Yumin prontamente se disponibiliza a ajudá-la. Porém, ao olhar para trás, a mulher vê um mega tubarão se aproximando e decide empurrar o seu chefe para longe com a intenção de salvá-lo. Ao final deste ato heróico, Sal acaba sendo devorada, mas o restante da equipe consegue chegar à escotilha, apesar dos ataques dos tubarões. Quando a porta estava prestes a ser fechada, o visor do capacete de Curtis, que estava rachado, explode e a cabeça da mulher é destruída junto com o vidro. Após perder 3 colegas de trabalho, os 4 sobreviventes não têm outra escolha, a não ser continuar a sua missão de chegar vivos à superfície, e caminham armados pela estação, prontos para reagir caso algum inimigo apareça. Enquanto Mei-In tenta entrar em contato com seus amigos que estão no Manawan, Regis e os outros descobrem que há alguém minerando de forma ilegal metais raros usados na indústria aeroespacial. Uma única caixa daquele metal vale mais de $1 bilhão, e isso explica o motivo do ataque. Quando a equipe finalmente consegue contactar Jess, a mulher revela que há algum espião infiltrado no Manawan, e Mac está investigando para descobrir quem foi que sabotou o submarino de resgate. Depois de receber essa notícia, o quarteto continua sua investigação e encontra a garagem onde estão estacionados alguns submarinos. Ao ver aquelas naves, Regis fica aliviada, pois sabe que aquela será sua carona de volta para a superfície. No entanto, Jonas logo percebe que os controles não estão funcionando e logo em seguida descobre que quem está sabotando a equipe é a própria Jess. Sob ordens de Driscoll, Jess afirma que só irá liberar o submarino se Jonas for eliminado, mas Regis não tem coragem o suficiente para atirar em um colega de trabalho de maneira tão covarde. Então Driscoll entra na chamada e afirma que usará os equipamentos que Yumin construiu para saquear o oceano pelas próximas décadas, sem que ninguém descubra. Após dizer isso, a mulher ordena que Jess acabe com eles e a câmara onde os sobreviventes estão começa a ser inundada. A única forma de salvar a sua filha é cortando a conexão entre a superfície e aquela estação. Sendo assim, Jonas decide nadar sem nenhum traje até a câmara por onde seus amigos entraram e acessar o sistema. Quando finalmente chega ao painel de controle, Jonas avista um megalodon nadando a poucos metros de distância, mas é atacado por outro predador que está à espreita. Após atirar na criatura, o homem desliga o painel de controle e retorna para dentro da escotilha, mas acaba desmaiando por falta de oxigênio. Minutos depois, Montes o encontra e revela que passou 2 anos numa prisão em Manila, depois que Jonas fez o navio onde ele trabalhava ser apreendido. Depois de contar essa história, o homem decide que é hora de obter sua vingança e o ataca, arremessando seu oponente numa esteira que é usada para destruir metal. Em seguida, Montes tenta eliminar Jonas com uma picareta, mas é golpeado na cabeça e o espião usa a ferramenta para travar a esteira. Após arremessar o seu adversário dentro d'água, Jonas corre para salvar a sua filha e seus amigos e abre a câmara para libertá-los antes que eles se afogassem. Nessa hora, a equipe corre até o submarino de Montes e Yumin tem a ideia de acender todas as luzes da estação para atrair a atenção dos megalodontes e evitar que sua nave seja atacada no momento da fuga. Quando o homem retorna para o submarino e fecha a escotilha, Regis liga os motores e minutos depois a equipe atravessa a termoclina para chegar à superfície. Ao olhar pela janela, Yumin avista o buraco na camada térmica causado pelas explosões e afirma que provavelmente aquela rachadura irá fechar em 1 hora. Porém, enquanto isso, as criaturas que vivem no interior da fossa podem sair e causar grandes problemas no mar aberto. Quando verifica as imagens da câmara de segurança, Mac descobre que foi Jess quem sabotou o submarino de resgate e pede ajuda de DJ para imobilizá-la junto com os guardas que estão trabalhando com ela.
Depois de entrar na estação, Jonas ordena que Rigas saia à procura de um bote que a equipe possa usar para escapar, enquanto ele sai à procura de Mac e DJ. Enquanto a estação de mineração estava sendo destruída, Montes conseguiu escapar com seu traje de mergulho e chega a Manawan. Após fugir dos traidores, a dupla se depara com outros guardas que foram enviados para eliminá-los, mas DJ consegue se livrar deles. Porém, nessa hora eles se tornam alvos de disparos e decidem pular no oceano para tentar escapar. Minutos depois eles retornam à instalação, mas acabam sendo capturados. Por sorte, Yumin e Jonas conseguem encontrá-los e se livram dos guardas para resgatar os seus amigos. Enquanto isso, Rigas e Mein estão procurando os botes salva-vidas e avistam 3 megalodontes se aproximando de Manawan. Nesse momento, Montes chega à sala de controle e informa a Jess que Jonas ainda está vivo. Imediatamente, a mulher liga para sua chefe para repassar a notícia, e enquanto conversa com Driscoll, ela é devorada por um dos tubarões. Mas Montes novamente consegue escapar. A essa altura, Yumin e seus amigos já estão no mar, remando seus botes salva-vidas lentamente para não chamar a atenção. Ao ver a equipe tentando escapar, os guardas de Driscoll vão atrás deles e ligam os motores para tentar alcançá-los. Porém, quando um dos homens estava prestes a atirar em Jonas, Raiki aparece e devora o barco inteiro, junto com todas as pessoas que estavam dentro dele. Nesse momento, Rigas liga os motores e acelera o barco para que sua equipe não se torne o próximo alvo. Ao olhar o mapa, Yumin percebe que há uma ilha a 60 quilômetros dali e convence sua equipe a ir até lá para avisar os banhistas sobre a possível chegada dos megatubarões. Esse lugar é conhecido como Ilha da Diversão, graças a um resort super luxuoso que foi construído ali, e os clientes ficam animados ao ver um grupo de golfinhos nadando em direção à ilha. Em um barco a 5 quilômetros daquele resort, uma jovem é pedida em casamento por seu namorado, mas acaba sendo devorada enquanto seu noivo procura o anel que deixou cair. Logo depois, o barco é atacado e afunda junto com todos os turistas que estavam a bordo. Após encontrar sua chefe, Montes lidera uma operação para encontrar Jonas e sua equipe. Sua missão é eliminá-los silenciosamente para que eles não possam revelar os planos de Driscoll ao mundo. Ao chegar na ilha, os soldados armados caminham prontos para atirar em tudo que se move, mas muitos deles acabam sendo capturados por uma criatura que se esconde em meio aos arbustos. Quando ouvem o barulho dos disparos, os turistas que estão hospedados no resort decidem fugir e Yumin ajuda os banhistas a saírem da água. Nesse momento, Jonas percebe que o caos irá se espalhar rapidamente por aquela ilha, então pede que Mein se esconda na torre dos salva-vidas. De repente, os megalodontes chegam à praia e devoram os banhistas que estavam andando de pedalinho na água. Conforme se aproximam da areia, os animais mastigam tudo que encontram pela frente, e Jonas percebe que agora é tarde demais para retirar as pessoas da água. Enquanto espera sua equipe retornar para poder ir embora, Driscoll pega a arma e decide se abrigar dentro do helicóptero. Porém, isso não impede que ela seja atacada pelos crocodilos pré-históricos, que arrastam sua presa para fora da aeronave e a levam para a floresta. Ao ver os predadores caminhando sobre a terra, Rigas e DJ se escondem e usam um espelho para ficar de olho neles. Quando percebe que alguns banhistas ainda estão vivos e tentando sair da água, Jonas pega um jet ski e entra no mar para tentar ajudá-las. Seu plano é usar o veículo para atrair os megalodontes para longe da praia e ganhar tempo para que as vítimas possam fugir. Após desviar da boca de um tubarão, Jonas acaba caindo no mar e rapidamente nada de volta para o jet ski, na tentativa de se esquivar do próximo ataque. No entanto, o motor do veículo para de funcionar e o homem quase é devorado, mas por sorte consegue escapar no último segundo. Enquanto isso, Yumin e Mac invadem um armazém à procura da substância que pode ser usada na construção das bombas, mas acabam sendo encontrados pela equipe de Montes. Do outro lado da ilha, Rigas e DJ estão fugindo dos crocodilos e entram no armazém para se abrigar, mas também acabam se tornando prisioneiros. Nesse momento, Yumin abre a porta para que os predadores possam entrar e foge com seus aliados, enquanto os soldados estão ocupados atirando nos crocodilos.
Durante a troca de tiros, os homens acertam um tanque de gás propano e causam uma grande explosão. Após escapar com vida do armazém, Yeomin pede que Rigas use o telefone para pedir ajuda da guarda costeira, enquanto ele tenta roubar um helicóptero. Ao chegar na pista de pouso, o homem distrai os crocodilos que estão por perto, enquanto Mac corre até a aeronave e usa uma pá para eliminar o animal. Quando olha para trás, Yeomin vê outros predadores se aproximando e corre para o helicóptero, mas precisa abastecer o veículo antes de entrar. Em seguida, Mac decola e Yeomin joga combustível nos crocodilos para tentar mantê-los longe. Ao ver o seu amigo prestes a ser alcançado, Mac usa um sinalizador para explodir aqueles monstros e consegue salvá-lo. Quando percebe que os banhistas já conseguiram sair da água, Jonas decide testar um novo ataque e lança algumas bombas amarradas em arpões para tentar eliminar aqueles bichos. Apesar de errar o primeiro ataque, o homem decide fazer uma nova tentativa e, após desviar do ataque de um dos tubarões, ele explode a cabeça do monstrengo que estava nadando em sua direção. Agora resta apenas um megalodonte a ser derrotado e Jonas está prestes a conseguir explodi-lo quando é interrompido por Montes, que começa a atirar enquanto perseguem uma lancha. Nesse momento, um polvo invade o resort e captura os hóspedes que estavam no deck. Ao ver alguns banhistas em perigo na água, Mein decide ajudá-los e tenta alcançar o seu tio no helicóptero. Porém, antes que Yeomin pudesse puxar sua sobrinha para cima, a aeronave é capturada pelo monstro colossal, que usa os seus tentáculos para puxar o helicóptero para dentro d'água. Pouco antes do acidente, Yeomin decide pular do veículo e consegue se salvar, mas Mac não tem a mesma sorte. Nesse momento, ele vê Mein ser capturada e corre para salvá-la enquanto Jonas está na ponte, tentando se livrar dos dentes afiados do mega tubarão. Quando percebe que está sendo perseguido por Montes, Jonas se esconde para realizar um ataque surpresa e consegue desarmar o seu adversário. Nesse momento, o sangue proveniente do ferimento na perna de Montes começa a escorrer para dentro d'água e Jonas vê o Mega se aproximando. Quando Montes estava prestes a pegar a sua pistola para eliminá-lo, o homem o empurra para dentro da boca do megalodonte e finalmente consegue se livrar dele. Durante o ataque do polvo gigante, Yeomin é capturado e arrastado para dentro d'água. Nesse momento, ele crava uma bomba na pele da criatura e se afasta antes da explosão. Mesmo depois desse ataque, o monstro continua vivo e o homem é capturado. Porém, quando o Megalodon aparece, o polvo precisa soltá-lo para se defender do seu maior adversário. Em meio ao duelo dos monstros, Yeomin consegue nadar de volta para a superfície e nada até os destroços do helicóptero para salvar Mac. Ao ver os seus amigos em perigo, Jonas imediatamente vai ao encontro deles e usa uma das hélices do helicóptero para atrair a atenção do tubarão. Então, quando o animal salta para fora da água para abocanhá-lo, Jonas atinge sua boca com o metal e atravessa o crânio da criatura. A batalha parecia estar vencida até que Raik aparece e Yeomin novamente decide tentar usar o sonar para dar comandos ao animal. Por sorte, dessa vez o seu plano funciona e Raik desvia a rota, e então o trio tem a chance de escapar. Algumas horas depois, os helicópteros da guarda costeira se aproximam da ilha e Yeomin comemora com seus amigos o fato de terem sobrevivido à missão mais perigosa de suas vidas. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Raik causará mais problemas agora que está vivendo livre no oceano? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!